Pois bem, esse tema de hoje é um tema bastante atual, principalmente porque no momento em que estamos vivendo, e aliás essa é uma frase quase que clichê, não é? Porque todos os momentos são momentos importantes e possuem um grande significado, mas no momento que estamos vivendo agora com a pandemia, é provável que tenhamos a experiência de nos deparar com falsos profetas. Então, vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. Quando falamos sobre profetas, e para falarmos sobre falsos profetas, temos que entender o significado de profeta, de profecia, e entender também em que contexto essa situação está inserida. Se retornarmos um pouco e entendermos um pouco de história, poderíamos voltar ao mito de Cassandra, né? Cassandra foi uma figura, uma personagem aí das histórias da Grécia Antiga, de Troia, irmã de Heitor e Paris, todos os irmãos conhecem a história aí da guerra de Troia, do cavalo de Troia. Cassandra recebeu um dom especial de prever o futuro. Então, ela tinha capacidade de prever o que iria acontecer a curto, médio e a longo prazo. Inclusive, a própria invasão da cidade de Troia e a derrota, assim como ela previu várias outras situações positivas e negativas. Mas conta-se o mito que ela foi punida por Apolo e que ninguém acreditaria nas profecias dela. Então, é aquilo que a psicologia chama de complexo de Cassandra, não é? Às vezes a pessoa está lá, ela está enxergando a 2 palmos de distância algo que acontecerá, ela avisa as pessoas, ela alerta, ela emite vários sinais, mas as pessoas não acreditam. Então, às vezes, a gente tem meio que essa sensação, assim, com o amadurecimento, a gente tem essa sensação aí de Cassandra, né? A gente alerta, informa, mas nem sempre as pessoas estão preparadas. Por outro lado, pode ser que não seja realmente para avisar, porque as pessoas, para o amadurecimento, precisam passar por determinadas experiências para terem aquele aprendizado. Bom, e aí nós entramos num dilema que nós não sairíamos dele tão cedo, se é necessário divulgar uma profecia ou não. Não vamos entrar nessa seara aí. Vamos lá. Mesmo porque o importante, e com o tempo fui aprendendo isso, o importante não é ser Cassandra. O importante não é prever a tragédia. Isso qualquer estatístico pode fazer. O importante é você saber como evitar que a tragédia aconteça. Quais são os meios para que a determinada tragédia seja evitada. E mais que isso, melhor ainda, mais elevado que prever uma tragédia, é prever eventos bons, eventos positivos, né? Por que nós temos que sair por aí assombrando as pessoas, né, com uma assombração? Olhe, tome cuidado. Né? Não tem umas pessoas assim que passam a vida toda, cuidado. Elas falam muito mais no decorrer do dia a palavra cuidado do que a palavra parabéns. Então, convenhamos, é muito melhor ser uma Cassandra otimista, né? Estimular eventos positivos, como Jesus fez. Olha, faça isso que você terá o reino dos céus. Haja dessa e dessa maneira, perdoe os inimigos, ame ao próximo. Ele foi assim, ele deu os caminhos. Ok, mas tudo bem. Vamos entender, então, como ser esse profeta. Como fazer boas profecias? Será que existe uma receita para prever o futuro? Será que existe algum caminho, seja ele religioso ou científico, para detectar
as tendências e verificar para onde está indo um determinado gráfico e falar, isso vai acontecer. Ou há uma grande chance de que isso aconteça. Muito bem, tá, vamos lá. Em relação à profecia, à premonição, o significado de profeta vem lá do latim pro, fanae, que quer dizer para frente, né, a favor da palavra. Então, na maioria das vezes, uma profecia ela é verbalizada. É uma ideia ou um sentimento que é verbalizado. Até aí, tudo bem. Mas, dentro do aspecto religioso, o profeta termina por ser aquele enviado por Deus. Aquele que traz a mensagem divina, não o Hermes Trimegisto que desce do Olimpo para trazer uma mensagem, não. Esse traz de maneira sagrada, de maneira surpresa, onde ninguém está pensando sobre aquilo, de repente ele traz uma mensagem. E na maioria das vezes, essa mensagem surpreende a todos. Mas pode ser que esse profeta seja procurado justamente para designar essa mensagem. Mas vamos lá. O profeta é diferente do vidente. O vidente adivinha também, mas o vidente revela informações por meio de sonhos. Nosso irmão acabou de falar do sonambulismo. Não vamos entrar aí nessa seara agora também. Mas o vidente, ele sonha o que vai acontecer e isso independe dele ter características especiais ou não. Muito bem. E a vidência também é diferente de evidência. Vidência é quando você, por meio de sonhos ou visões, você consegue detectar em figuras borradas ou até exatas o que vai acontecer. A evidência, com o "é" antes, é a evidência científica. Bom, desse lado da evidência científica, nós podemos entender que, por meio da observação do contexto, de um determinado dado e de um determinado comportamento, é possível sim prever uma tendência. Muita calma. Não estamos falando de 100% de certeza. Por isso que o cientista não usa com certeza. E nem tenho fé que. Ele diz, há uma probabilidade, e aí ele estabelece um número, há uma probabilidade, uma chance, né, dessa hipótese se concretizar. Então vocês poderiam perguntar, mas então, se eu desenvolver um processo científico bastante apurado, eu posso prever o futuro? Não na forma religiosa como a gente imagina. Mas os estatísticos, epidemiologistas, os cientistas, eles conseguem sim, por avaliação, como eu disse, do contexto, do comportamento, de uma determinada doença, por exemplo, saber quais são as chances de determinados grupos terem ou não. Nem precisamos ir longe. Estamos aí já na segunda onda, e a segunda onda da Covid foi prevista, né, intuitivamente por várias pessoas, né, pelos leigos, e cientificamente pelos estudiosos. Na verdade, nem precisa estar dentro de um laboratório ou fazer grandes contas para saber o que pode acontecer. Basta que você seja um bom observador. Aliás, essa é uma característica de um bom profeta. Ele é mais observador do que falador. Porque ele observa, como eu disse, o contexto, o comportamento e o dado, e ele jamais tira aquele dado do contexto para dizer o que vai acontecer. Bom, mas vamos lá. Existe um termo interessante quando a gente estuda profecias e profetas, que é o termo precognição. É importante falar sobre precognição, por quê? Porque
Os pré-cognatos são aqueles que conseguem ter uma consciência do futuro. E muitos de nós temos precognição, mas muitas vezes nós não conseguimos definir exatamente o que está acontecendo. Então, às vezes a gente tem aquela sensação de que algo vai acontecer, mas nós não conseguimos delimitar exatamente o que, quando e como. Mas sabemos que algo vai acontecer. E aí, meus irmãos, quando nós juntamos várias pessoas com precognição e analisarmos as informações emitidas por essas pessoas, é possível sim, por meio de métodos científicos, detectar a imagem comum do que vai acontecer. E esse é um campo incrível, né, da ciência espírita. Então, essa percepção do precogni, né, de quem tem a precognição, geralmente ela acontece 24 a 48 horas antes do evento acontecer. Ah, mas espera aí, como que eu vou diferenciar isso daquela sensação que a mãe tem? Ai, estou com um aperto no coração, acho que alguma coisa vai acontecer. Ah, é bem fácil. Isso aí é premonição. Premonição, tá? Então, eu tenho uma sensação, e é um aperto mesmo, ela é fisiológica. Ela é fisiológica, ela altera os sinais vitais, ela altera os batimentos cardíacos, né? De que algo vai acontecer. É só assim, não há nenhuma... As imagens que se formam são aquelas imagens, são imagens vindas de memória ou de projeção. Quando a mãe diz, acho que pode acontecer um acidente, ela começa a ver tudo que provavelmente aconteceria. Temos que aprender a diferenciar isso. Então, o filho viaja, a mãe fala, estou com a sensação de que vai acontecer um acidente, já estou vendo. Aí alguém fala, não, que é isso, não pensa assim, né? Então, ela começa a visualizar. É diferente da precognição, que o indivíduo realmente consegue enxergar esse evento que está por vir. Bom, detalhadamente, como isso acontece, ainda é um mistério. Cientificamente falando, ainda é um mistério, mas nós sabemos claramente que, na verdade, nenhum de nós precisaria de profecia, nem de premonição, nem de precognição, precisaríamos de nada disso. Nós somos assistidos o tempo inteiro espiritualmente. Nós temos nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, que nos cutuca o tempo inteiro e nos mostra abertamente, claramente, o que pode acontecer se nós agirmos de determinada maneira. Não é? Mas aí você poderia perguntar, mas como que tantas coisas acontecem comigo? Meu anjo da guarda não me avisou, não. Avisou? Porém, o ruído mental é tal que você não consegue ouvir, sentir e nem detectar o que o seu anjo da guarda está te dizendo a duras penas. E vou dizer, esse ruído é falta de serenidade, falta de meditação, falta de confiança, falta de fé. E, meus queridos, muitas vezes, até durante a oração, essa própria oração repetida, às vezes, ela pode ser um ruído. Então, às vezes, por exemplo, vamos imaginar que você está com um receio de que algo ruim aconteça. Aí você começa a fazer uma oração, começa a repetir a oração. Calma. Silêncio. Silencie, acalme, faça a oração e tenha um minuto de calma. Pode fazer outra oração. Mas tenha um intervalo entre uma oração, não que a oração seja ruído, mas é porque muitas vezes a sua angústia é tal que você está falando palavras e palavras e palavras e elas não estão sendo palavras espirituais. Como conversar com Deus. Conversar com esse seu anjo da guarda calmamente e tentar detectar o que exatamente ele quer te falar. E acredite, ele fala. E você ouve, e se você seguir, dá tudo certo. Pode acreditar.
há 99% de chance disso acontecer. Pronto, lancei agora uma estatística aqui. Então, esse respirar, meditar, nesse estado de não mente, esse estado de relaxamento, pode te ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Bom, como que eu faço então para ser um profeta? É possível? Tem uma cartilha aí, um manual de instruções com passo 1, passo 2, passo 3 para ser um bom profeta? Bom, não tem. Mas existem algumas dicas importantes. E até Jesus já nos deu algumas dicas. Por exemplo, a boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê? De eventos positivos ou de eventos negativos? Porque se o seu coração está cheio de eventos negativos, é isso que vai acontecer, não precisa nem ser profeta. Mas se ele está cheio de eventos positivos, de misericórdia, de sublimidade, de generosidade, de fartura, de amor incondicional, de raciocínio lógico, é isso que vai acontecer. E mesmo que alguns percalços aconteçam no meio do caminho, você sempre vai encontrar uma saída brilhante. Esse é um aspecto importante. Então, quando a gente fala assim, então como que eu posso saber se eu sou mesmo um profeta especial? Você vai saber. Você tem um chamado. E esse chamado, ele é perceptível. Ele é perceptível porque, na maioria das vezes, você não anuncia tragédias. Então, precisamos ficar atentos aos profetas que anunciam tragédias. Aos profetas que cobram por uma mensagem. Aos profetas que são exclusivistas, que eles fornecem profecias apenas para determinadas pessoas ou determinados grupos de elite. O verdadeiro profeta, ele emite mensagens que serão favoráveis a todo um coletivo. Bom, se aquele indivíduo que está recebendo aquela mensagem, com aquela mensagem, é o suficiente para que ele beneficie várias pessoas, ok, também está valendo, não é? Uma pessoa que tem decisões que vão repercutir em milhares e milhares de pessoas, não pode ser considerada uma profecia individual ou individualista. Uma outra característica também do verdadeiro profeta é que tudo o que ele fala e faz reverbera no desenvolvimento da humanidade. É voltado para estímulo ao crescimento, ao desenvolvimento e à evolução. Nunca para estacionar ou no retrograda, né? Nunca para estacionar ou para ter um aspecto negativo. Bom, nós temos aí várias figuras, né, de profetas, né, nas literaturas sagradas. Temos aí Noé, grande profeta. Né, porque ele tinha tanta certeza que ele tinha que construir realmente aquela arca. Moisés, Abraão, Isaías, Jeremias, vários profetas, né, no Antigo Testamento, que nos dão exemplos, né, de profetas que ficaram na história, não somente por suas obras, mas pela forma como instruía o povo. Então, quando a gente fala sobre esse aspecto, alguns princípios são importantes. Então, vamos focar nele. O primeiro deles é que a sociedade atual, ela precisa de visionários de meio e não visionários de fim. Se nós tivermos que desenvolver essas características proféticas, se nós quisermos ser bons profetas, nós teremos que identificar, detectar, analisar esse contexto para saber exatamente qual é o caminho, qual é o meio. Porque o fim, ele já vai acontecer. Se nós entendermos que no decorrer de um processo, de uma doença grave, por exemplo, ou de um acidente, ou
de um caminho que a humanidade está tomando, né, que a população do planeta Terra, ou do seu país, ou da sua cidade, não importa, ou até da sua família, se está tomando um determinado caminho, peça a Deus para te mostrar, não o que vai acontecer. Deus deu um sinal do que vai acontecer, não faça isso. Peça quais são os meios que eu tenho, o que eu posso e devo fazer para que isso não aconteça. Quais são os passos? Por quê? Da mesma forma que quando você compra uma passagem para uma viagem, você comprou a passagem aqui com a ideia de que vai chegar lá. Então você não fica pensando o que você vai fazer pelo carro que você vai tomar, qual aeroporto, qual é o tamanho do avião, quem vai sentar do lado, nada disso. Você não fica pensando nesses detalhes, você pensa que você vai chegar lá. Tá. Então comecemos a pensar nos detalhes do caminho. O que eu posso fazer para evitar os percalços, né, para que eu chegue bem até o final dessa viagem? E é possível. Quando a gente fala de tendência, qual seria a tendência? A tendência, por acaso, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente fica pensando em acidente? Não fica, né? A gente sempre pensa de que vai dar tudo certo. Bom, a não ser os negativos, né? Que já nem, aí eles travam, eles nem saem do lugar, porque já pensam na tragédia e nem vão. A tendência em epidemiologia, aí agora na técnica, né? Em epidemiologia, é o valor resumo que representa uma série de valores em um conjunto. Tá, já ouviram falar de variâncias cíclicas, sazonais, acho que compliquei um pouco aqui, frequência, tá, média, moda, isso aí tudo vocês já ouviram falar. Tá. Então, isso é material do ensino médio. Então, quando nós falamos em tendência, significa que há pequenas variações, pequenas interferências que podem ocorrer em um determinado evento. Tá. Claro que o nosso sonho seria saber quais são todas essas variáveis que podem acontecer para a gente impedir uma ou outra. Agora, olha só o exemplo, como nós já fazemos isso o tempo inteiro. Quando você vai sair de casa, você está ouvindo trovoadas, nuvens no céu, o que você, profeta do dia a dia, faz? Pega um guarda-chuvas? Precisa ser profeta para isso? Não, mas você acabou de fazer a técnica. Você observou o contexto, as variáveis e se adaptou para não tomar chuva. Pronto. Mas olha o que acontece. Você está dirigindo, tem uma placa, duas placas, três placas dizendo fiscalização eletrônica, velocidade máxima 60. Não, está escrito máxima 60. Tem uma bolinha lá, um 60, que você sabe ler. Se você dirige, você fez a prova, você sabe que não é para passar de 60. Aí o que a pessoa desavisada faz? Ela está dirigindo, ela não presta atenção aqui no ponteiro, ela passa de 60. Qual é a chance dela receber uma multa em casa? Não é de quase 100%? Então, meu filho, se você sabia que não era para fazer isso, por que você fez? Então, para pensar. Para raciocinar. Quais são as variáveis para um determinado evento? Quais são os fatores que interferem para que algo aconteça? Se você começa a observar, quem for do lado, pensa muito no negativo, aí não quer, ou teme, né, tem medo do negativo, quais são as variáveis que podem ocorrer no meio do caminho para que o evento ruim não aconteça? Faça a mesma coisa para o evento positivo. Quais são as variáveis que eu preciso encarar, enfrentar e dominar para que eu tenha êxito, para que eu tenha sucesso nesse determinado empreendimento? Quem elabora projetos sabe que você precisa levar em consideração diversos aspectos. Tem que fazer um cronograma, uma previsão orçamentária, tem que estudar sobre o assunto para desenvolver uma boa base teórica. Então, você acaba enumerando, fala, olha, eu quero atingir esse valor X na conta. Então tá, o que você vai fazer? Como que você vai trabalhar? O que você vai vender? O que você vai comercializar para chegar até lá? Precisa ser profeta? Precisa ser economista? Não precisa, gente. Só precisa saber observar. Observar.
prestar atenção na tendência e nas variáveis. Então, qual é a tendência eu trazendo outro exemplo negativo. Qual a tendência no cotidiano aí do dia a dia de uma pessoa andar a 120 por hora? Não precisa ser profeta, é ter um acidente. Então, qual a tendência de se trabalhar bastante, mas também trabalhar com inteligência, ser um empreendedor? A tendência é ter sucesso. Estudar bastante para passar em um concurso. É passar no concurso. Claro, vai depender de outras variáveis, a questão do tempo, né, e tudo, da disponibilidade do sujeito. Mas, na maioria das vezes, isso é matemático. Então, o prêmio Nobel, Sir John Eccles, estou olhando o nome dele aqui, ele disse o seguinte: o cérebro funciona como um aparelho captador de energia, quase que definiu alma, né, espírito, como um sistema que capta energias, e essas energias formam um conjunto na mente que é capaz de se expressar por meio de pensamento. Então, pensamento é energia. E ele disse o seguinte, que a forma como você manifesta essa energia, ela vai atrair outras manifestações semelhantes. Isso aí não tem segredo nenhum, é a lei de causa e efeito, né? Que é o contrário lá da física, que os diferentes se atraem. Mas veja bem, como nós vivemos num mundo de mais efeitos do que de buscar entender mais o efeito, né, de apagar um incêndio, mais do que de verificar as causas, é preciso entender que essas manifestações energéticas, chamadas de pensamento, elas se manifestam por meio da consciência. Bom, se entendermos isso bem, vamos perceber que quanto mais alto é o grau, quanto mais alto é o nível de consciência, mais perene você é e mais compreensão do todo você tem. Quando a mãe fala assim, menino, sobe no muro que você vai cair, vai quebrar o braço. Ela está lançando uma tese de doutorado ali, né, uma hipótese, né, não que ela queira que vai acontecer isso. Mas, quando nós analisamos esses diferentes níveis de consciência, um autor chamado John Hawkins, ele escreveu um livro, Poder e Força, e em um dos capítulos, ele traz uma tabela de consciência. E ele diz o seguinte, ele traz um exemplo dizendo assim, por que Gandhi conseguiu vencer os ingleses? A estratégia de paz e de não violência que ele utilizou foi uma estratégia matematicamente explicável. Não tem segredo. E esse autor, observando a força do corpo, os movimentos, né, de fisioterapia, ele percebeu que a força está associada ao poder, mas o poder é muito mais importante do que a força. E ele traz esse exemplo de Gandhi, e ele diz por que Gandhi venceu. Porque Gandhi estava num padrão de consciência, e ele faz uma escala de 20 até 1000, estava num padrão de consciência altíssimo, que era o padrão de libertação, que era o padrão de amor, que era o padrão iluminado, que era um padrão sereno, que era um padrão de harmonia, que era um padrão de justiça. Enquanto a Inglaterra estava num padrão de escravidão, de subjugação, de guerra, de mortes, de exploração. Então, todos que estão nesse padrão de raciocínio, de pensamento, a tendência é perder a guerra. É perder. E aí ele fez uma escala muito interessante, que são esses mapas, esse mapa de energia de consciência, que ele fez de 0 a 1000. E aí, o que seria Deus, então, para uma pessoa no mais alto nível? Deus, simplesmente, é esse ser. É esse ser que está acima de tudo. Quem tem essa consciência, de Deus, a vida para essa pessoa, ela simplesmente é. Ela não foi nem será.
A vida é. E ela valoriza cada segundo. Ela não desperdiça nada. Porque no universo tudo é econômico. Não há uma molécula, um átomo, um quarks no universo que seja desperdiçado. Nada. Nada é desperdiçado. E aí, o nível emocional desse indivíduo, nesse mais alto nível, é indescritível, que na verdade nós já sabemos, os espíritos extremamente elevados, puros, né? Acima dos superiores, espíritos puros. Porque eles têm uma consciência pura e plena e têm uma compreensão total do todo. Jamais pensam de forma fragmentada. Sempre percebem o todo ao redor do que está acontecendo. Já dei um exemplo, então, aí do nível máximo. Vamos ver o nível aqui, por exemplo, de... O nível... quem vê Deus como um ser provedor. A visão de vida é satisfatória, então ele não tem medo da fome, não tem medo da miséria, não tem medo da pobreza, porque ele sabe que Deus é provedor e isso te dá a fé, dá a ele a fé, e ele não se deixa abater, não se deixa abalar e luta sempre, consegue mesmo e realmente nunca passa por dificuldades. E a característica emocional desse indivíduo, nós estamos aí no nível 250, hein? É de consciência. Esse nível de consciência, de confiança, claro, consciência, né, nós estamos falando, o nível emocional de confiança, ela é perene o tempo inteiro. Então ele confia. Alguém está dizendo, isso não vai dar certo. Eu confio. Mas por que ele confia? Porque ele identifica todos os pontos e vai resolvendo um por um até chegar ao sucesso que ele precisa tanto. Mas essa pessoa, ela tem uma confiança tal que ela tem desapego também. Ela não fica apegada às coisas, não. E por aí vai. Qual seria, então, os mais baixos níveis? Raiva, medo, vergonha. A vergonha, e a vergonha está abaixo aí do medo e da raiva, né? Porque é o medo que gera ansiedade, é o medo, é a raiva que vai gerar agressão. O mais baixo nível é a vergonha. Porque para a pessoa com vergonha de si, vergonha do seu passado, vergonha dos pais, vergonha da vida, vergonha de, né, se sente sempre humilhado, ela vê Deus como um ser desprezível, um ser punitivo, né, e aí gera o medo, um ser irado, Deus um ser irado, aí ele se afiniza e desenvolve a raiva. Então, esse indivíduo, como ele tem muita vergonha de tudo, ele tende a projetar essa vergonha nas outras pessoas e acaba humilhando as outras pessoas para que as outras pessoas tenham essa mesma sintonia que ele, que é de humilhação e de se sentir humilhado. Então, o orgulho é muito forte aí, mas também o indivíduo, ele não consegue sair desse campo, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda, ele precisa recontar a sua história e perceber que ele é uma centelha divina, que ele não precisa ter vergonha de nada, que tudo que aconteceu de ruim na infância ou na história dele foi para o aprendizado. Tudo que porventura tenha sido tropeço ou dificuldade acontecido na sua vida, foi para o aprendizado dele e que ajudou ele a evoluir. A partir do momento que ele transcende, ele sobe um pouco de nível e ele consegue ter um pouco mais de neutralidade na compreensão das coisas. Olha, isso aconteceu comigo quando eu era criança, mas eu era só uma criança. Hoje eu já não sou mais assim, eu entendi o que aconteceu, né? Então ele começa a subir mais ainda de nível, ele começa a perdoar. E aí é assim que ele vai amadurecendo. Então, nada acontece da noite para o dia. De certa forma, meus irmãos, se nós falarmos aí em profecias, nós vamos descobrir que todos nós somos profetas de nós mesmos. Que todos nós temos a capacidade de entender o futuro. Basta entender o presente, estudar um pouquinho o passado e mudar as variáveis, né? Se antes foi assim, agora pode ser diferente. Nós somos centelhas divinas. Então, nós temos o esclarecimento, nós temos proteção divina, nós temos inteligência, nós temos emoções suficientes para fazer
qualquer evento negativo que poderia acontecer em um evento positivo. Nós temos esse poder. Basta que para isso a gente acredite. Então, que Jesus te abençoe, te dê paz, saúde, prosperidade e muitas coisas boas aí pela frente. Muita paz.